Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós vamos dar continuidade, ao livro que nós estamos estudando, que é o que é uma igreja saudável. Esse livro faz parte da coletânea, do box das 9 marcas de uma igreja saudável, de Mark Dever. Hoje nós vamos ver o capítulo 9, que tem o título de Um Entendimento Bíblico da Evangelização. Se você tiver esse material aí, se você tiver o livro, você pode estar acompanhando. Nós vamos ver o que o Mark Dever tem a nos dizer sobre esse entendimento bíblico da evangelização. Ele começa aqui fazendo uma pergunta. Temos aqui o título, da lição de hoje, o entendimento bíblico da evangelização. Ele começa fazendo uma pergunta. O que é uma igreja doente? É uma igreja que está centralizada no homem, evidenciando suas qualificações e virtudes acima de Jesus Cristo. Isso está bem claro. Quando a igreja começa a centralizar as suas atenções, as suas atividades no homem, essa é uma evidência de que as suas qualificações e virtudes estão acima de Jesus Cristo. Então essa igreja, ela promove o evangelho apenas como uma mensagem espiritual de autoajuda. Como, por exemplo, uma pessoa está passando por uma depressão, então nós vamos pregar o evangelho para ela e ela vai ficar boa da sua depressão. Uma pessoa está passando por uma necessidade financeira, está precisando de ajuda, então nós vamos pregar o evangelho para ela e ela vai conseguir, se recuperar financeiramente. Isso é uma evidência de que quando a gente coloca o homem, no centro da igreja e não a Cristo, coloca a conversão do ser humano como um ato exclusivo do homem. Isso é muito sério. Tem igrejas, tem pessoas que têm esse entendimento, que a conversão, a pessoa vai se converter pelas minhas próprias forças, pelas minhas habilidades no falar, de persuadir a pessoa, então ela irá conhecer o evangelho. Então isso é um perigo que nós precisamos estar atento. E Mark Dever nos chama a atenção para isso. O entendimento correto da evangelização qual é? É quando temos nossa mente transformada pelo que a Bíblia ensina a respeito de Deus e da sua obra, bem como pelo que ela ensina sobre o Evangelho e a necessidade essencial dos seres humanos. Isso é pregar o Evangelho. Isso é o entendimento correto do Evangelho. É quando eu conheço, quando eu ensino a respeito de Deus, quem é Deus, o que Deus fez por nós e a sua obra. Quando nós estamos evangelizando alguém, quando nós estamos praticando a evangelização, precisamos ter esse entendimento e passar isso para as pessoas. Quem é Deus e qual é a sua obra. O que ele ensina sobre o evangelho, qual é a razão de surgir o evangelho. Lembrando que evangelho significa as boas novas, boas notícias. Que boas notícias são essas que Deus nos traz?
Então, esse é o entendimento correto da evangelização. Quando nós colocamos Deus, né, e a sua obra em evidência. Agora, uma igreja de que pode não ter um entendimento bíblico da conversão e evangelização é quando o número de membros é maior do que o número de participantes, dos participantes do culto. Isso é uma verdade. O Mark David, ele fala aqui, escreveu isso, e é verdade. Às vezes tem mais pessoas, né, que são membros da igreja, mas aquelas pessoas que vão ao culto, o número é bem menor. Tem igrejas que têm 300 membros, né? No seu rol de membros temos 327 membros, mas participantes do culto são 100, 80, 120. Então isso é uma evidência de que a igreja ela não tem um entendimento bíblico da conversão e da evangelização. Então essa igreja ela deveria parar, né, e perguntar por que sua evangelização produz tão grande número de membros que ela nunca vê. Porque o meu trabalho de evangelização produz uma quantidade de membros, mas só que esses membros eu não conheço, eu não vejo. Mas o que é mais interessante é isso aqui. Apesar disso, sentem-se seguros da sua salvação. Então, quando você começa a evangelizar de uma forma incorreta, de uma forma de que você não tem um entendimento bíblico da conversão e evangelização, aquela pessoa que você está falando do evangelho, falando das boas notícias, ela vai ter um conhecimento, um entendimento e vai estar seguro de que é salva, mas de uma forma incorreta, de uma forma que não condiz biblicamente. Vamos ver aqui duas perguntas. O que lhe ensinamos, ou que lhe é ensinado sobre o significado do discipulado em Cristo? Segunda pergunta. O que falamos sobre Deus, o pecado e o mundo? Queridos, algumas igrejas, né, deixam de lado o que a Bíblia diz a respeito da obra de Deus na conversão. As pessoas deixam de lado aquilo que realmente a conversão do ser humano, o entendimento de que é um pecador, a compreensão de que precisa reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa forma que é feita com as suas próprias forças e entendimento como ser humano. E Deus fica totalmente de lado. Consequentemente, a evangelização se torna uma obra nossa. Então, se eu estou deixando Deus de lado na sua obra da conversão, a evangelização automaticamente se torna uma obra nossa, em que fazemos o que for possível para conseguir uma confissão verbal da pessoa. Então, quando nós fazemos isso, procuramos trazer para nós a responsabilidade da conversão do ser humano, nós assumimos digamos assim, essa posição e queremos por tudo, fazer de tudo com que aquela pessoa se converta através da minha confissão verbal, através daquilo que eu falo. Isso é uma evidência de que uma igreja pode não ter um entendimento bíblico
da evangelização, com certeza. É por isso que essas duas perguntas são bem interessantes. O que lhe ensinamos sobre o significado do discipulado em Cristo? Você ter um discipulado em Cristo é você ter uma vida semelhante a Cristo. É você ter uma vida espelhada em Cristo. E a segunda pergunta é: o que lhe falamos sobre Deus, o pecado e o mundo? A evangelização precisa falar disso. Quem é Deus? O que Deus fez com a sua obra? Precisa falar do pecado. As pessoas, às vezes, procuram chegar a Deus de várias formas, né? Mas elas esquecem uma coisa, que existe uma barreira entre o homem e Deus. Então o homem jamais irá conseguir com suas próprias forças ultrapassar essa barreira que se chama pecado. Mas às vezes não é isso que é ensinado. Não é isso que é mostrado às pessoas. É preciso nós enfatizarmos isso. Quem é Deus, a sua obra, o pecado. E também nós precisamos enfatizar o que o mundo é hoje. Sabemos que esse mundo ele jaz no maligno. O pai, digamos assim, desse mundo, Satanás. E é preciso entendermos que nós, quando nós nos convertemos a Cristo, quando o nosso entendimento com relação ao Evangelho, onde Cristo, onde Deus opera em mim e abre meu coração, dando entendimento do que Cristo fez na cruz, dando entendimento de que a ressurreição de Cristo, a importância que ela é, e eu confesso com minha boca de que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida, nós começamos a ter o entendimento de que esse mundo aqui não pertence a nós. Nós somos apenas meros passageiros desse mundo. Quando nós entendemos o que Cristo fez por nós na cruz, quando nós entendemos que somos pecadores. Está dando para entender? Então, pregar o evangelho, né, ter esse entendimento bíblico do evangelho, da evangelização, é fundamental. É fundamental para mim, para você, na pregação do evangelho, quando a gente vai falar para alguém sobre o evangelho. É crucial que todos os membros da igreja, né, especialmente os pastores e líderes que são responsáveis por esse ensino, então os membros da igreja elas tenham um entendimento bíblico da evangelização. Elas possam compreender o que é evangelização conforme o entendimento bíblico que nos é mostrado. Agora vamos ver aqui o que não é evangelização, né? O que a evangelização não é. Ele mostra aqui duas coisas. O que a evangelização não é e o que a evangelização é. Vamos começar com aqui. O que a evangelização não é? Ela não é não fazer tudo o que pudermos para que uma pessoa tome uma decisão a favor de Cristo. Isso não é evangelização. Eu fazer de tudo, fazer várias coisas, fazer vários malabarismos, persuadir, fazer aquele momento emocional, naquela força, para que a pessoa tome uma decisão a favor de Cristo. Isso não é evangelização. Não é impor aos outros nossa opinião. Isso também é algo que muitos de nós cometemos esse erro. A minha opinião sobre a evangelização é essa. Então você tem que crer na minha opinião. A evangelização é aquilo que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia. Não é o mesmo que dar um testemunho pessoal de fé.
ou apresentar uma defesa racional da fé. O que ele quer dizer com isso? Que evangelização não é através de um testemunho de uma pessoa, né, de que eu consegui entender sobre a conversão, então por isso você precisa acreditar naquilo que eu estou falando, né? A minha fé, ela é importante, então você tem que acreditar na minha fé, aí você está evangelizando. Não, não é isso. Não esqueça. A obra da conversão é do Espírito Santo, é de Deus. Não é a defesa racional da minha fé. Não é apenas realizar obras de caridade. Às vezes as pessoas confundem que eu vou fazer as boas obras, eu vou levar uma cesta básica para alguém, eu vou suprir a necessidade de alguém, e isso é evangelização. Não. Conforme o entendimento bíblico, isso não é evangelização. Você está fazendo algo positivo, muito bom. As pessoas precisam de ajuda. As pessoas precisam de atendimento. Mas isso não é evangelização. Não deve ser confundido com os seus resultados, onde a eficácia da evangelização esteja na quantidade de conversões. Então, fui fazer um trabalho evangelístico em algum lugar, né, em alguma cidade, em algum bairro. Olha, eu consegui falar para 50 pessoas. Todas elas se converteram. Eu não posso, eu não tenho essa capacidade de afirmar de que realmente aquelas 50 pessoas se converteram. Porque eu não tenho condições de entender, de saber do coração daquela pessoa. Muitas vezes eu evangelizando aí, em algum trabalho de evangelismo, falava com as pessoas sobre o evangelho, a pessoa dizia sim, quero, sim, não, Jesus é meu Senhor e Salvador, mas você conseguia perceber que não era algo profundo. Então a evangelização, ela não é aquela eficácia. Eu consegui fazer 50, falar para 50 pessoas de Cristo. Isso é evangelização. Não é isso. Então, o que é evangelização? É compartilhar as boas novas. Quais são essas boas novas? Quais são essas boas novas, essas boas notícias? Aí você vai ter que se reportar para o início da Bíblia, o livro de Gênesis. Você vai poder expor aquilo que é narrado lá em Gênesis com relação ao pecado, como entrou o pecado no mundo, o que Deus fez para que o homem pudesse ter novamente acesso a ele. Então, isso é evangelização. É você mostrar a obra completa de Deus, desde o Gênesis, na Bíblia, até Apocalipse. Você mostrar, você pode perceber que tudo que a Bíblia fala, tudo aponta para Cristo. Tudo. Que é as boas novas. Evangelização é sermos fiéis na apresentação das boas novas de Cristo, de que Cristo, por meio da sua morte e ressurreição, estabeleceu um meio pelo qual um Deus santo e um povo pecador pode ser reconciliado. Isso aqui é evangelização. É você mostrar isso para as pessoas. De que foi Cristo, Jesus Cristo, ele trouxe as boas notícias, ele é as boas novas, a sua morte e ressurreição. Com isso é estabelecido um novo relacionamento entre Deus e os homens, contanto que o ser humano, que o homem, eu e você, confesse que ele é Senhor e Salvador da sua vida. E que mesmo eu sendo um pecador,
Mesmo sendo a pessoa pecadora, eu posso me reconciliar com Deus. Então, isso é evangelização. É você mostrar isso às pessoas. É entender que Deus é quem produz as verdadeiras conversões. Interessante isso, né? É quando você apresenta a palavra de Deus, quando você apresenta as boas novas, Deus é quem produz as verdadeiras conversões. Vamos abrir nossa Bíblia em João capítulo 1, versículo 1 e 2. João, Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler os versículos 12 e 13. Não é isso? Deixa eu ver aqui, conferir aqui. Exatamente, versículos 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz assim: mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem foi? De Deus. Então, é da vontade de Deus, é da parte de Deus, de que o evangelho que eu prego, que você prega, Deus é quem produz a verdadeira conversão. A evangelização é apresentar espontaneamente as boas novas. É confiar que Deus converterá as pessoas. Então, isso é evangelização. Para finalizar, eu achei aqui bem interessante um exemplo, né, do autor Mark Dever, quando ele evangeliza, né? Ele comunica 3 fatos sobre a decisão, né? São 3 decisões e que deve ser feita em resposta à mensagem do Evangelho. Então, esse é um exemplo dele. Primeira comunicação que ele faz: a decisão tem um preço, por isso deve ser considerada com atenção. Lucas 9:62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a sua decisão, a decisão que a pessoa vai tomar a respeito do evangelho, lembrando que é aquele evangelho com o entendimento correto, biblicamente, a pessoa que tomar essa decisão de aceitar a Jesus, de receber esse evangelho na sua vida, ela não pode, ela tem um preço. Esse preço não pode olhar para trás. No momento que você entendeu, aceitou a Jesus como o seu e Salvador da sua vida, como o próprio Jesus fala lá em Lucas 9:62. Aquele que põe a mão no arado jamais poderá olhar para trás. A decisão ela é urgente, por isso deve ser tomada. Lucas 12, versículo 20. Lucas, capítulo 12, vamos ler o versículo 20. Diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Eu achei interessante essa colocação dele aqui, desse versículo. A decisão é urgente. Por que é urgente? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe se amanhã nós estaremos vivos ou não. Possa ser que eu ou você, mais alguém, venha a sofrer alguma coisa e você venha perder a sua vida. Já imaginou uma pessoa que não tem a Cristo? Já pensou uma pessoa que não tem
não conseguiu, né, receber esse conhecimento, para onde ela vai. Então, é por isso que é urgente. É urgente nós fazermos a evangelização biblicamente correta, para que as pessoas possam não serem pegas de surpresa através da morte e ter a oportunidade de estar com Cristo no paraíso com Deus. Em terceiro lugar, é uma decisão que vale a pena ser tomada. João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então é isso. A decisão de seguir a Cristo, de aceitar o Evangelho, de receber as boas novas, vale a pena. Porque nós temos a vida eterna. Então, esse é mais ou menos o que nós precisamos ter, esse entendimento biblicamente correto sobre evangelização. Precisamos estar atentos a isso. Então, nós, como igreja, precisamos ter esse conhecimento. Todo membro da igreja, aqui no caso a Igreja Batista Firme Promessa, tem que ter esse conhecimento, tem que ter esse entendimento bíblico da evangelização. Porque todos nós temos essa tarefa de evangelizar. Isso não é apenas uma responsabilidade de algumas pessoas, é de cada membro. Então, se você é membro dessa igreja, se você faz parte dessa igreja, você está incumbido a fazer esse trabalho de evangelismo. Agora, evangelize com esse entendimento bíblico, sabendo de que a obra de Deus tem que ser mostrada por completo. Entender de que o homem, ele não pode ser o centro, centralizado na igreja, mas sim a Cristo. É preciso que você também compreenda de que quem converte o ser humano do pecado é Deus. É Deus quem converte o homem do pecado. É Deus quem nos dá o entendimento, né, de que sou pecador, de que eu preciso de Cristo na minha vida para ter novamente um relacionamento com Deus. Então nós, como igreja, precisamos ter esse entendimento. E espero em Deus que essa lição possa ter um grande significado na sua vida e na vida da igreja. E a partir daqui a igreja possa se tornar uma igreja mais evangelizadora. Precisamos evangelizar mais, meus irmãos. Precisamos falar mais de Cristo às pessoas. Precisamos falar mais das boas novas às pessoas. Agora, com o entendimento bíblico correto das boas novas. Que Deus assim nos abençoe e aí possamos pôr em prática aquilo que nós aprendemos nesse momento na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos.